boa noite. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET. Dentro de instantes, você acompanha a 47ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na noite de hoje, os vereadores analisam e votam 9 propostas de interesse para a cidade. 3 desses projetos são inéditos, serão votados pela primeira vez. Um deles, de autoria do vereador Tico Costa, vai instituir o Dia Municipal de Lazer da Pessoa com Deficiência na cidade de Campinas. Já de autoria do vereador Carmo Luiz, outro projeto estabelece o peso máximo para o material escolar a ser transportado pelas crianças e adolescentes do ensino fundamental e do pré-escolar também. De autoria do vereador Roberto Alves, o projeto de autoria dele institui palestras de conscientização ambiental nas escolas da rede municipal de ensino. Hoje também os vereadores votam pela segunda e última vez o projeto de refis, aquele que vai dar oportunidade para as pessoas que estão em dívida com seus impostos com a prefeitura, descontos de até 90%. O projeto passa hoje por segunda discussão, depois já segue para a sanção do prefeito. Hoje também os vereadores votam, em última instância, o projeto do vereador Jorge Schneider, que prevê uma campanha de coleta de leite materno nos hospitais e clínicas da cidade de Campinas. Toda essa votação você acompanha então dentro de instantes, lembrando ainda que através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas, através do canal 4 da NET, por meio do Câmara em Notícia e também da Rádio Educativa 101,9 FM, a partir das 6h30 da manhã de segunda a sexta-feira, você acompanha tudo o que acontece no Legislativo Campineiro. Até já! Boa noite a todos. Cumprimento os vereadores presentes, público presente, os telespectadores e solicito ao primeiro secretário, vereador Luiz Lauro Filho, que proceda a chamada de abertura. Pois não, senhor presidente. Boa tarde, boa noite aos nobres vereadores. Muito bom rever aqui o nobre vereador Tiago Ferrari presidindo essa sessão. A abertura, então, chamada para abertura. Vereador André Von Zuben. Presente. Vereador Ângelo Barreto. Ausente. Vereador Flores, ausente. Vereador Arthur Orsi, ausente. Aurélio Cláudio, ausente. Vereador Campos Filho, ausente. Carlão do PT, ausente. Vereador Carlinhos Camilo, presente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, ausente. Vereador Sidão Santos, ausente. Vereador Edson Ribeiro, presente. Vereador Gilberto Vermelho, ausente. Vereador Gesiel Silva, ausente. Vereador Jorge da Farmácia, presente. O vereador Jorge Schneider, também presente. Vereador Luiz Henrique Cirilo, ausente. Vereador Luiz Lauro Filho, estou presente. Vereador Rossini, ausente. Marcos Bernardelli, presente. Vereadora Neuza do São João, presente. Pastor Elias Azevedo, presente. Vereador Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, está ausente. Vereador Pedro Tourinho, Paulo Galtério acaba de entrar no plenário, está presente. Vereador Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, presente. Professor Ronaldo, está presente. O vereador Rafa Zimbaldi, presente. Vereador Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, na presidência, presente. Vereador Tico Costa, presente. Vereador Vinícius Gratti, ausente. E vereador Zé Carlos, presente. Senhor presidente, 17, tudo bem, Neuza? Senhor presidente, 17 parlamentares presentes. Muito obrigado, vereador Luiz Lauro. Com 17 vereadores presentes, a quórum declara aberta a presente reunião ordinária. Pequeno expediente.
Item 1, leitura da correspondência recebida das proposições apresentadas pela Casa. Presidente, 9 correspondências recebidas, 98 indicações encaminhadas ao Executivo, 57 requerimentos, uma moção, 7 projetos e 2 emendas. Muito obrigado, vereador Luiz Lauro Filho. Item 2, leitura das informações. Não há, senhor presidente. Não havendo, solicito ao vereador Marcos Bernardelli que assuma a segunda secretaria ad hoc. Vereador Paulo Búfalo, aqui tem comando. Vereador Marcos Bernardelli, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, o vereador Paulo Búfalo. Vereador Paulo Búfalo, Vossa Excelência, também peço ao vereador Arthur Orsi que assuma a presidência nos termos regimentais dessa casa. Como primeiro vice-presidente. Vereador Paulo Búfalo, Vossa Excelência já pode proceder ao pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Eu venho a essa tribuna, nesse tempo de comunicado vereador, dizer que no último sábado, às 14 horas, nós estivemos, junto com outros parlamentares aqui, nobre vereador Tiago Ferrari, vereador Luiz Carlos Rossini e vereador Carlão do PT, numa reunião chamada pelo grupo intersetorial lá da região do Jardim Bassoli, discutindo, sobretudo, a questão da composição e aprovação dos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde, mas também um conjunto de demandas daquela comunidade. Em relação aos distritos, nós pudemos ouvir uma parcela da comunidade, algumas lideranças, que, o que nos parece, todos satisfeitos com uma certa conquista que há de vir com a criação dos distritos, por conta de ser uma luta já histórica de vários movimentos daquela região. No entanto, percebemos também uma certa postura apreensiva, e a qual nós procuramos debater, de se perguntarem qual projeto, de fato, está previsto para o distrito do Ouro Verde, para o distrito do Campo Grande. Então, avalio que a grande contribuição dessa casa, mesmo sendo ela a protagonista, tendo aprovado, junto com a população, a realização do plebiscito, é importante que essa casa possa debater quais projetos uma eventual transformação em distrito trará para aquelas regiões. Então, o tema rolou em torno disso. E, mais especificamente, em relação ao próprio Bassoli, demandas sociais como demandas da área de saúde, um recurso que supostamente já existe para a construção do centro de saúde naquela região, recursos destinados à construção de unidades de educação infantil. Há um apelo, inclusive, daquela comunidade para que prospere as ações no Ministério Público que cobrem da construtora todos os problemas construtivos daquela região, que reabra, inclusive, com a própria administração municipal, a necessidade de discutir os projetos, sejam eles projetos nas áreas culturais, nas áreas de lazer e nas áreas esportivas para aquela região. Então, nós debatemos esse conjunto de demandas apresentados por aquela comunidade, nessa reunião organizada aí pela intersetorial, e os encaminhamentos tirados dessa reunião foi que um dossiê já produzido por aquela comunidade,
será enviado a essa casa para que nós, parlamentares, possamos tomar conhecimento e aprofundar o conhecimento em torno das demandas ali daquela região. Daqui a pouco nós vamos fazer aqui o debate da lei orçamentária para 2015, nós vamos dialogar com as nossas bancadas na Assembleia Legislativa e na Assembleia, na Câmara Federal, as emendas aos orçamentos estadual e federal. Então, nós precisamos propor recursos para a garantia dessas políticas públicas. E também faremos isso combinado com o nobre vereador Carlão do PT, que é da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Queremos fazer também um debate público com aquela comunidade, visando aprofundar, aprimorar e debater as políticas, projetos e programas em torno das demandas da comunidade do Bassoli. Então, foi muito proveitoso para esse vereador, avalio que para os demais também que estiveram presentes, no sentido de se apropriar, das demandas daquela comunidade e das informações que eles já acumularam, para podermos, então, elaborar políticas aqui, propor programas e medidas efetivas aqui para realizar, para amenizar ou resolver aqueles problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor segundo secretário ad hoc, vereador Marcos Bernardelli, para indicar o próximo vereador inscrito, por favor. Senhor presidente, próximo vereador inscrito é o professor Alberto. Vereador professor Alberto tem a tribuna por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Senhor presidente, há alguns dias atrás, ou sessões anteriores, eu utilizei dessa tribuna para apontar problemas ali na praça recém-inaugurada do Jardim Fernanda 2, e naquela oportunidade também o vereador Carmo compartilhou da mesma preocupação, porque moradores do Jardim Fernanda 2 entrou em contato com essa casa, especificamente no meu caso via Facebook, apresentando fotos dos brinquedos que foram depredados, arrancados, e sendo que a praça havia sido inaugurada apenas 15 ou 19 dias. Então, é preocupante, naquela oportunidade, eu pontuei aqui a necessidade, talvez, de um policiamento da nossa guarda municipal estar mais presente, já que se tratava de uma estrutura pública tão importante para a população da região. E hoje, senhor presidente, senhores vereadores, eu recebi aqui uma matéria publicada no site da RAC, fala sobre brinquedos duram 15 dias em Nova Praça. Mas a matéria aponta para algumas questões que eu não falei aqui naquela oportunidade. Primeiramente, a reportagem, quando chegou e entrou em contato com os moradores do entorno ali da praça, tiveram várias versões. Parte desses moradores disseram que os brinquedos não tinham sido roubados. Apresentaram a crítica de que os brinquedos foram mal instalados. Ou seja, na hora de fazer a instalação, foi mal feita. Então, os brinquedos não tiveram durabilidade devido à qualidade da instalação desses brinquedos. Outros apresentaram a ideia de que, provavelmente, algum grupo de pessoas que nem seriam do bairro foram lá danificar os brinquedos. Mas há uma versão aqui também, que foi a própria prefeitura que havia recolhido esses brinquedos, tirado,
para consertá-los, porque foram colocados muito de maneira precipitada, talvez apenas com o foco na inauguração, e ficou de má qualidade, né, a instalação desses brinquedos. Bom, a posição da Prefeitura diz o seguinte: o furto, porém, não foi confirmado por moradores que moram em frente à praça. A Prefeitura avaliou que investiu 350 mil no local. Negou a informação, também negou a informação e confirmou que os brinquedos estão sendo substituídos, disse. Disse, porém, que os equipamentos são de boa qualidade e foram colocados aparelhos semelhantes em outras 30 praças da cidade. Em nenhuma delas houve a necessidade de troca em tão pouco tempo. Sobre a falta de segurança na região, aí a Guarda Municipal, então, fala que ela realiza rondas no bairro, mas que irá intensificar algumas ações. Pediu ainda que para que as pessoas denunciem crimes que estejam ocorrendo no local. Bom, de qualquer maneira, o mais importante é que os objetos, a estrutura foi novamente instalada. Então, agora à tarde, eu pedi para o meu assessor ir até o bairro, fotografar, então foi documentado, né? Ele fotografou, tirou várias fotografias, eu vou colocar no Facebook, tudo bonitinho lá, para que não haja mais nenhum tipo de dúvida se é a prefeitura que retirou, se é o ladrão que roubou, se é a população que quebrou. Bom, o importante é que, aparentemente, foi resolvido o problema. E o nosso objetivo é esse, que se dê solução ao problema. Então, aqui está a minha resposta aos moradores do Jardim Fernanda 2, e eles também pedem para a gente agradecer o trabalho de fiscalização e também de apontamento para que a Prefeitura resolva rapidamente essas demandas. São essas minhas considerações iniciais. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Arthur Orsi. Muito obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Alberto. Pois não, vereador. Gostaria que Vossa Excelência, na condição de presidente dessa sessão, anunciasse e agradecesse a presença do nobre vereador Alessandro Moli, do PSB da cidade de Pedreira, senhor presidente. Queria agradecer a presença, então, do vereador, muito bem-vindo, Alessandro Moli, de Pedreira. Apesar do sobrenome, ele é duro na queda, né, vereador? Faz um bom trabalho em Pedreira. Seja bem-vindo a essa casa, viu, vereador? Também pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de requerer um minuto de silêncio pelo falecimento de Ednei Magalhães na noite de ontem. Ele é pai do Diego Magalhães, que é meu assessor, faleceu no Hospital Ouro Verde, deixando toda a família muito triste. Tá ok. Eu gostaria Senhor também... presidente. Pois não. Eu também gostaria do senhor Antônio Castelli, que vem a óbito também na última sexta-feira, por favor. Pois não. Então, um minuto de silêncio. Presidente, gostaria de consignar, neste mesmo minuto de silêncio, pela morte do grande empresário brasileiro, um exemplo de luta, Antônio Hermílio de Moraes. Muito bem. Eu também vou aproveitar a oportunidade para fazer um minuto de silêncio para o senhor Mauro Valverde Rodrigues, que faleceu no dia de hoje, né, agora há pouco, também um empresário da cidade de Campinas. Pois não, vereador? Senhor presidente, antes do senhor começar o minuto de silêncio, eu queria mandar um abraço para o vereador Alexandre Moli também, que vem lá de Pedreira e está visitando essa casa. Eu queria deixar aqui também um abraço. Perdão, vereador, eu não entendi. Um abraço para quem? O vereador Alexandre Moli. Ah, Alexandre Moli, que nós já... Sim, queria deixar perfeito. Aqui. Minhas saudações à presença. Perfeito, perfeito. Então, um minuto de silêncio a todas essas pessoas que foram mencionadas. Pela ordem, senhor pois presidente. Não. Também pelo falecimento do empresário Antônio Hermílio de Moraes, São Paulo. Pois não. Já foi pedido, mas vamos reiterar. Okay.
Feito um minuto de silêncio às pessoas homenageadas, eu solicito ao segundo secretário, então, para o prosseguimento da ordem do dia, do pequeno expediente, o próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Bernardelli. Senhor presidente, o próximo vereador inscrito é o vereador Jorge da Farmácia. Vereador Jorge da Farmácia, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Nobre vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, Neuza do São João, ao público que nos assiste e à TV Câmara. Senhor presidente, eu venho falar aqui da reforma do posto de saúde da Vila Boa Vista. Está sendo feita lá uma ampla reforma e uma ampla ampliação. Deixa eu até repetir, ampliação. Eu tenho recebido alguns comentários negativos em relação ao posto de saúde, mas eu queria afirmar aqui que não é uma simples reforma, e sim uma ampliação. Vai ser construído em anexo. Vai ser feito uma nova farmácia, uma sala de agente, uma copa e uma sala de reunião. Então, significa que ele vai ser bem ampliado. Porque, eu estou falando isso daí, senhor presidente, porque funciona assim, a gente que consegue algumas benfeitorias para nossas regiões, as pessoas criticam. E já fazem 1 ano e 8 meses que eu estou como vereador, principalmente daquela região que me elegeu, e os comentários são de pessoas que teve as condições de fazer alguma coisa pelaquela região e não fez, vereador Neuza do São João. Então eu fico recebendo críticas, e são críticas pontuais. Além disso, também eu gostaria de fazer um agradecimento, principalmente para a Regional 11, que tem no administrador o senhor Gama, e o diretor, que é o senhor Particelli. Eles vêm desenvolvendo um ótimo trabalho naquela região, principalmente no Parque Via Norte, e esse final de semana foi feito cata-entulho, sendo que foi recolhido vários entulhos daquela região do Parque Via Norte, da Boa Vista e do Parque Fazendinha também. Então, fica aqui o agradecimento ao senhor Particelli, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho na gestão. E em relação à ponte dos Cambarás, também que foi uma luta tremenda, vereadora Neuza do São João. E graças a Deus, nós conseguimos também fazer a abertura dela, e agora o Serviço Público do senhor Ernesto Paulera vem nos ajudando juntamente com o DPJ, e nós vamos fazer ali uma parte de jardinagem, com vários plantios de árvores, e além disso também nós vamos gramar aquela região. Segurança, lá no Parque Via Norte, eu havia recebido várias denúncias lá sobre segurança, principalmente nos ônibus, que tinha uma gangue lá que estava assaltando constantemente, tanto o Via Norte, o quanto a Boa Vista. Fiz uma reunião com o capitão Terabassi, e ele intensificou aquela ronda, e graças a Deus ele prendeu as pessoas, aquela gangue que estava fazendo aqueles assaltos ali. Então fica aqui o meu agradecimento publicamente ao capitão Terabassi. Agora, por último, senhor presidente, na região da Parque Via Norte, nós vamos começar a implantar um programa que chama Vizinhança Solidária. E amanhã nós vamos fazer uma reunião na casa de um morador, e eu espero que o pessoal daquela rua compareça para a gente poder explicar como funciona, como teve esse projeto na região do Taquaral, e os assaltos lá caíram praticamente a zero. Foi feito também na região do Chapadão, e agora eu vou levar no Parque Via Norte. Senhor presidente, seriam essas considerações. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Jorge da Farmácia. Vereador Marcos Bernardelli, informar próximo vereador inscrito. Senhor presidente, o próximo vereador inscrito é o vereador Jorge Schneider. Vereador Jorge Schneider tem a tribuna por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente,
e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Hoje eu venho uma prestação de contas. O eleitorado nosso, os amigos, meus ex-vizinhos da Vila Industrial, sempre nos procuraram por alguns problemas crônicos que nós sempre tivemos na Vila Industrial. E um deles seria o prédio antigo do Conseg, um esqueleto que estava ali na esquina da rua Amador Bueno com a Salles de Oliveira, que não se terminava, entrava governo, saía governo, e há mais de uma década não se terminava, porque o prédio não era um prédio público, não é um prédio público, mas sim um prédio que a solidariedade da população que construiu aquele prédio, com a ajuda de alguns amigos, e precisava se terminar aquele prédio. E nós conseguimos a parceria da construtora Suedil, que graciosamente nos fez uma grande ajuda, e eu quero aqui hoje agradecer a construtora Suedil, mas principalmente agradecer o presidente da Sociedade Amigo de Bairro, o Aldeir, e a Solange, a vice-presidente, pelo empenho que eles têm com o bairro da Vila Industrial. Aqui nós temos 2 vereadores que muito trabalham pela vila, sou eu e o Cid Ferreira, meu irmão Cid Ferreira, mas sem um presidente e uma vice, como tem a Vila Industrial, não sairia aquele prédio. Então, nós estamos em fase de entrega já, será entregue em breve à Polícia Militar, para que se faça a ronda da Vila Industrial e outros quase 40 bairros que compreendem a região da Vila Industrial ali, que vai até a Estrada Velha de Indaiatuba com o Conseg. Mas, junto com isso, nós pedimos também ao prefeito municipal que permitisse uma reforma total na Praça José de Escola. E nós sentamos com o prefeito, sentamos com o secretário Paulela e passamos algumas necessidades. E tudo aquilo que nós pedimos, graças a Deus e graças à compreensão do prefeito, está sendo implantado. Hoje, pela manhã, passei lá e já está sendo plantada a grama todinha, foi retirado todo o piso. Onde era mato, hoje será plantado a grama esmeralda, nós teremos floreiras, nós teremos jardins, nós teremos aparelho, academia de ginástica para a terceira idade, nós teremos a reforma do piso onde é a passarela para que se cruze a praça, nós teremos, enfim, uma praça iluminada, com uma iluminação muito boa, enfim, aquilo que a Vila Industrial merece e que sempre pediu, levando segurança e levando lazer à população, e lazer e saúde à população da Vila Industrial. Então, não poderia eu deixar de vir aqui agradecer, porque é uma solicitação nossa, tenho certeza que meu companheiro Cid Ferreira também assim trabalha, e então nós precisamos, cada vez mais, solicitar aquilo que é bom para a nossa Campinas e para esse povo maravilhoso que tanto construiu dentro da Vila, que é a Vila Industrial, que construiu para o bem de Campinas. Quero agradecer aqui a compreensão da população que soube esperar e também a dedicação da Associação de Moradores, da construtora Suedil e do nosso prefeito na figura do seu secretário, aliás, super secretário Paulela, uma pessoa super eficiente. Sempre brinco, se Campinas tivesse 20 secretários como o Paulela, Campinas hoje seria uma cidade muito melhor. Deus abençoe, muita paz e saúde a todos. Muito obrigado, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Bernardelli. Senhor presidente, o próximo vereador inscrito é este vereador que vos fala. Solicito, então, que faça a nomeação de outro vereador ad hoc para assumir as funções de segundo secretário. Então, muito vereador obrigado. Marcos Bernardelli tem a tribuna até 5 minutos e solicito que a vereadora representante feminina dessa casa, Neuza do São João, assuma a segunda secretaria. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Como a próxima inscrita, eu cedo meu tempo ao Marcos Bernardelli. Muito obrigado, vereadora Neuza. Vereador Marcos Bernardelli, então, tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhora vereadora. Senhor presidente, boa noite. Eu gostaria de fazer uso, inicialmente aqui, e já faço, dessa tribuna para parabenizar
a Alma Camp, a Associação das Lojas Maçônicas de Campinas e região, e agradecer a todos os vereadores dessa casa, porque na última quinta-feira nós tivemos uma sessão solene no plenário, onde os botes do asfalto e a Academia Campinense Maçônica de Letras foram homenageados, receberam aqui as suas honrarias, porque comemoramos a Semana do Maçom, que perdurou de segunda até ontem, no domingo. Fica aqui, então, os nossos cumprimentos à Alma Camp e à Academia Campinense de Letras e aos botes do asfalto. Na sequência, vereador Cid Ferreira, como não poderia deixar de ser, eu gostaria de trazer à baila, à discussão, alguns temas que, talvez, de tão cotidianos que se tornaram, eles se tornam enfadonhos. Mas, lamentavelmente, se renova a cada semana que passa, vereador Tico Costa. Hoje, a preocupação do Partido dos Trabalhadores é que tenha efeito negativo eleitoral na campanha da presidente Dilma Rousseff, da presença do senhor João Vacari Neto, lá no escritório do seu Youssef, em São Paulo, 2 dias antes dele ser preso, o vereador Cid Ferreira. E a bancada do PT, inerte, silente, carente, até de fala. Não vem aqui e não dá uma justificativa. Mas a cúpula do PT já está sentindo, é o que foi veiculado nesse final de semana. Vereador Jorge Sinardi, mas se fosse só a presença desse tesoureiro lá no escritório, na lavanderia do seu Youssef, nós poderíamos achar uma desculpa. Mas a imprensa noticiou tanta coisa, vereador professor Ronaldo, nesse final de semana, que causa espécie. Passando por episódio mais ridículo, porque eu ouvia esse assunto lá em Vargem Grande do Sul, minha terra natal, há 20 anos atrás, onde se dava um par de bota, vereador Cid Ferreira, para o eleitor, dava o pé esquerdo, se o sujeito ganhava a eleição, depois dava o direito. Pasmem, Marinalva Gomes Filha, ela é da zona rural de Paulo Afonso, na Bahia. A campanha da presidente Dilma Rousseff, para poder fazer a gravação do programa, presenteou essa senhora, vereador Jorge da Farmácia, com 2 dentes e um fogão. Aonde estamos? Que expediente porco, nojento, asqueroso é esse? Será que são tão rasteiros? Já não chega a explorar o próprio dinheiro da União. Agora vão explorar a boa-fé do povo. 2 dentes, sem o que ela não faria a gravação, vereador Cid Ferreira, do programa da dona Dilma. Mas não parou por aí. Não parou por aí porque a notícia ela vem a cavalo. O ato simulado da presidente, vereador Vermelho, da Petrobras, da senhora Graça Foster e do ex-diretor da área institucional, Nestor Severo, vereador professor Alberto, eles tiraram o patrimônio que tinha em nome próprio, fizeram doação para os filhos, para simular a perda do domínio. E entenda bem, vereador Cid Ferreira, para fugir do bloqueio de bens do Tribunal de Contas da União. Isso é outra malandragem. Tanto é que o julgamento foi suspenso. E a bancada do PT se esconde debaixo das cadeiras e não abre a boca. Não tem uma justificativa. Essa é a cambada que está no poder central. Mas não paramos por aí. Vereador José Carlos, dessa matéria eu entendo um pouco. Esse nome vai ficar para a história. Porque se no mensalão o Carequinha, o Marcos Valério, não deu o serviço, na questão da Petrobras, o seu Paulo Roberto Costa está dando. Eu quero ver vossas excelências petistas se esconderem debaixo das suas escrivaninhas. Na última busca e apreensão desse final de semana no Rio de Janeiro, vereador Tico Costa,
Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Chegou-se aos parentes, aos amigos, e a esposa, aflita, disse: você vai segurar esse rojão sozinho até quando? Cadê os seus comparsas petistas? Cadê esse bando de sem vergonha que se acovarda? Eles te abandonaram. E você vai segurar esse rojão sozinho? Vereador Vermelho, os próximos capítulos, lá de Londrina ou Maringá? Londrina, porque lá tem a República de Londrina. Aqui tinha a República de Campinas também, que é mais ou menos um ramo. Tudo junto, misturado. Nós vamos ver até onde esses tentáculos foram, professor Ronaldo. Porque o Ministério Público não vai aceitar qualquer lorota, vereador Edson Ribeiro. Não vai aceitar qualquer conversa fiada, não. E o senhor Paulo Roberto Costa vai entrar para a história. Vai entrar para a história porque está sendo inteligente. Marcos Valério está lá com 40 anos a cumprir. E esse senhor não quer cumprir isso de cadeia. Porque ele sabe, ele tem absoluta certeza que agiu a mando de e para quem? A partir, quem sabe, do início de setembro, vereador Pastor Elias. Eu quero ver os petistas, pelo menos, darem uma satisfação nessa casa. Eu repito, indaguei-os aqui do seu Alexandre Cartilha desde o começo do ano. E ninguém soube me explicar por que é que ele assinou como testemunha no processo da Labogem, lá na Secretaria de Saúde, onde correu um desvio, ou melhor dizendo, só não aconteceu o desvio porque a imprensa denunciou, vereador Jorge Schneider. Muitas coisas ainda virão à baila. Não tenhamos dúvida, professor Ronaldo, esse governo acabou. E nós vamos demonstrar no voto. Porque é inadmissível. Simulação contra o Tribunal de Contas. A roubalheira da Petrobras. A brincadeira da Lavogem. São situações que a população do Brasil não precisa mais aceitar. Vereador Vermelho. Situações que nem dando um par de dentes para uma coitada, não tenham vergonha na cara. Imagine, vereador Tico Costa, naquela época, 20, 30 anos atrás, dava o par da botina e se ganhasse buscava o outro. Agora, o vereador Rossini, é irônico, vereador Rossini, é de dar risada. Estão dando dente para poder fazer a gravação no programa da Dilma. Eu acho que ninguém quer participar e eles forçam com essas concessões. Só foram 2 dentes, vereador Elias. É irônico. Isso tem que ser dito. Está tão desesperado que eles estão comprando uma sertaneja com 2 dentes, ou por 2 dentes. Imagine, vereador Rossini, o que eles fazem, então, no esgoto, aonde estão vivendo. Porque a maioria deles estão vivendo ali. Acobertado talvez por uma camada de asfalto, mas no esgoto. Porque isso, vereador Jorge Schneider, essa ocorrência, há muito a gente não escutava. E o PT reavivou. Eu não sei como é que eles não deram um dente para dar o segundo depois da eleição. Porque talvez a aparência dessa nordestina, dessa baiana, não fosse ficar tão aparente como eles queriam. Vereador Vermelho, Brasil, São Paulo, Campinas, assim não dá. Deus que nos livre dessa cambada de sem vergonhas. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Neuza do São João, para informar o próximo vereador inscrito. Vereador Tiago Ferrari. Vereador Tiago Ferrari
Passou o tempo. Permutar a sua inscrição com o vereador Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho, Vossa Excelência tem a tribuna, vereador. Por até 10 minutos, por até 5 minutos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, muito boa noite. Público que nos assiste na TV Câmara, boa noite também. Venho aqui tratar de uma questão que diz respeito àquilo que é a nossa atribuição como vereadores, que é a municipalidade de Campinas e seus problemas, que são tantos. Em particular, na área da saúde, a gente tem enfrentado, como é sabido de todos da nossa cidade, uma crise sem precedentes. A gente teve aí uma série de situações muito graves esse ano, e agora chegou ao meu conhecimento mais uma situação extremamente delicada, que diz respeito à audiometria na rede de Campinas. A audiometria é o exame da audiometria, é o exame que você faz com o audiômetro para detectar, caracterizar, avaliar a perda de audição das pessoas, sejam pessoas idosas, crianças com problemas auditivos, trabalhadores expostos a níveis elevados de ruído. Todos eles precisam fazer a audiometria para poder ter o segmento, o tratamento adequado e poderem ser devidamente, enfim, cuidadas. E a gente chegou ao nosso conhecimento que em março de 2013, foi feito uma recomendação, um pedido ao Departamento Administrativo da nossa Secretaria de Saúde, para que fosse feita a calibração dos equipamentos de audiologia da nossa rede. A gente tem aparelho de audiologia numa série de serviços da nossa rede, a gente tem no Sereste de Campinas, a gente tem na Poli 2, tem no Centro de Saúde, tem um imitanciômetro portátil, que é um aparelho também, né, da área da fonoaudiologia do Centro de Saúde Costa e Silva, no Centro de Saúde São Marcos, no Centro de Saúde Vista Alegre. E esses aparelhos, para poderem funcionar, eles têm que estar devidamente calibrados. Então, em março de 2013, foi feito o pedido para que fosse feita a calibragem, para que esse serviço pudesse ser prestado para a população. Tinha, nessa época, mais ou menos umas 200 e poucas pessoas nessa fila, uma fila já longa, 200 e poucas pessoas. E aí a prefeitura decide então fazer uma licitação que é feita em 17 de setembro de 2013, essa licitação é concluída, a empresa GMB, Comércio, Assistência Técnica e Calibração Limitada, é quem ganha a licitação, uma licitação num valor pequeno, R$ 1.770, uma tarefa, portanto, muito simples para a municipalidade de ser cumprida e de imensa importância, porque trata-se de um procedimento necessário, sensível, e é isso que o tempo vai passando, e não é feita nenhuma calibragem dos equipamentos da rede de Campinas. E a fila começa a aumentar, E eu quero dizer que até hoje, nós estamos em agosto, essa licitação tem um prazo de 12 meses, não foi feita a calibragem de nem um audiômetro por meio dessa licitação. O único audiômetro que foi calibrado no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador pelo Ministério Público do Trabalho, numa cooperação com a Prefeitura de Campinas. E a fila hoje ultrapassa 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas esperando para ter um atendimento básico na nossa rede. E eu fico aqui abismado, tentando entender por que, afinal de contas, os audiômetros e os imitanciômetros da nossa rede, feito eu falei aqui, Poli 2, Centro de Saúde Costa e Silva, São Marcos, Vista Alegre, não podem funcionar, até hoje não tem funcionamento. E aí surge uma outra preocupação, mesmo que a gente tenha esses audiômetros calibrados, a falta de fonoaudiólogos na nossa rede, que também são insuficientes. Então quero colocar aqui que eu protocolei um requerimento sobre essa questão, eu quero que a Prefeitura se pronuncie formalmente, essa licitação vai vencer em setembro, fica aqui um apelo para que a Prefeitura tome nota dessa situação, lembre-se que tem uma licitação e que tem mais de 1.000 pessoas na fila, crianças, idosos, esperando para poder fazer um exame básico, e que por algum motivo, que eu não sei qual é, eu questiono no nosso requerimento aqui para entender por que uma licitação realizada, tudo pronto, não se realiza o serviço necessário. E as pessoas ficam paradas. E aí a gente vê as críticas ao SUS. Ah, o SUS é isso, o SUS é aquilo.
a gente começa a se perguntar, né? Será que as pessoas estão defendendo o SUS? Será que a Secretaria Municipal de Saúde quer ver o SUS funcionar? Porque se quer, tem que mandar fazer a ordem de serviço para essa licitação, para calibrar imediatamente esses equipamentos, para poder desafogar essa fila de mais de 1.000 pessoas. Eu estou aqui falando de um exame, uma situação. Se a gente for começar a pegar uma por uma aqui, talvez a gente encontre várias outras nesse mesmo contexto. Então fica aqui o apelo, anuncio que a gente está fazendo esse requerimento e que vai ser inadmissível se chegar a setembro, vencer essa licitação e a gente não tiver os audiômetros calibrados na nossa rede. É isso. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Cirilo. Senhor presidente, eu quero registrar a presença aqui de duas jovens, da Camila Lira e da Rayane Neves. Elas são estudantes do SESI de Valinhos e hoje vieram conhecer a Câmara Municipal de Campinas. E o senhor, como presidente, no momento, gostaria que recebesse essas duas jovens aí, que é fundamental para o nosso futuro, né? Karina e Alessandra? Não, Karina e Rayane. E Rayane. Sejam bem-vindas, então, Karina e Rayane. Que aproveitem e fiquem à vontade. Seria muito importante que mais jovens participassem e pudessem também assistir às sessões da Câmara. Vereadora Neuza do São João, para informar o próximo vereador inscrito. Vereador Gilberto Vermelho. Vereador Gilberto Cardoso Vermelho. Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, vereador Arthur Orsi, quero cumprimentar a todos os vereadores, um cumprimento especial à vereadora Neuza São João, que representa todas as mulheres dessa nossa querida cidade de Campinas. Cumprimentar os senhores e senhoras presentes aqui nesta casa e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, na sessão passada foi levantada uma questão aqui do abastecimento dos remédios na nossa rede pública. E eu, na qualidade de vereador e presidente da Comissão de Saúde, eu fui verificar se o relato aqui apresentado correspondia com a verdade no abastecimento dos medicamentos da cidade de Campinas. E eu não sei se é de conhecimento de Vossas Excelências, e eu gostaria aqui de deixar a minha fala para que o cidadão que esteja nos acompanhando nesse momento também possa saber que hoje nós temos um site, o portal da nossa cidade de Campinas, e o cidadão que é usuário do SUS, que pega o seu medicamento, ele possa ter o acesso. Se o senhor acessar, vereador, nesse momento, no portal da cidade, você tem o link Administração Pública. Nesse link da administração, você tem a saúde. Na saúde, você tem um link que chama medicamentos. Se acessando os medicamentos, você vai poder, através do nome do remédio que você está necessitando, saber na onde que esse remédio está disponível. Esse remédio, um exemplo foi dado a questão do omeprazol aqui, vereador Torinho. Vossa Excelência conhece bem isso. Foi citado na sessão passada, que foi falado nessa tribuna, que faz 90 dias que não tem omeprazol nos centros de saúde e nos postos mesmo. E, na realidade, não é verdade o que foi falado. Eu procurei ir até a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, e no site da Prefeitura, quando você acessa o nome do medicamento, você tem duas coluninhas que aparecem, o medicamento. Porque daí abre o panorama da cidade toda, das 63 unidades de saúde onde é distribuídos os medicamentos. E lá, se tiver em verde, é porque o medicamento se encontra naquela unidade. Se tiver em vermelho, é porque ele está em falta. E eu fui verificar o omeprazol, 95% das unidades têm o omeprazol para ser distribuído. Então, aquilo que foi falado aqui não é a realidade. Na realidade, nós tínhamos das 63 unidades, tinha lá acho que 5 ou 6 unidades que estavam sem omeprazol, porque por falha
ou por processo de distribuição, aquelas unidades não falham, não posso dizer falha, talvez consumiu mais do que o normal, então, mas a maioria das unidades estão abastecidas, vereador Cid Ferreira. Então, é importante, porque senão é muito fácil. Vereador Paulo Bufo, a gente abre o site aqui, pega aquela unidade que não tem medicamento, vai lá e fala assim, ó, esse medicamento está faltando na rede toda, e não é verdade. Então, nós temos que ser justos aqui, nas críticas nossas e também nas manifestações buscando a satisfação daquilo que é o interesse público. Porque a administração é isso, é administrar em favor da população. E eu me chamou a atenção porque eu tenho preocupação, porque eu também tomo omeprazol. E garanto que a maioria dos vereadores tomam também. Porque nós não tem hora para comer, não tem hora para beber, vereador Cid Ferreira. E nessa ansiedade de querer resolver os problemas da população, nós temos problemas, sim, de gastrite. E eu tomo omeprazol também. E eu falei, só que eu, na minha condição, graças a Deus, se não tiver ou no hospital ou na farmácia, eu vou e compro. E essas pessoas mais humildes que precisam? Então, eu quero deixar aqui o relato que não é a realidade passada, especificamente do omeprazol. Tivemos problema? Tivemos. A administração encontrou dificuldade em algumas licitações das empresas que entregam omeprazol, mas mesmo assim, com essa dificuldade, só 5% estava em falta semana passada. E agora eu vou ver por que essas 5 unidades, 5% estavam em falta. A princípio, o que me informaram é que nessas unidades consumiu mais do que as outras. Mas eu quero saber. É o lugar que o medicamento foi entregue em maior quantidade do que as outras, por isso terminou mais rápido. Então, senhor presidente, eu ia falar também de um projeto importante nosso, que é da disfunção erétil, mas eu vou usar o tempo logo a seguir para poder falar. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gilberto Vermelho. Próximo vereador inscrito, vereadora Neuza do São João. Vereador Luiz Rossini. Vereador Luiz Carlos Rossini, do PV. Vossa Excelência tem a tribuna, vereador, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos de Campinas, hoje à tarde, a pedido do presidente da Casa, estive representando a Câmara num debate promovido conjuntamente pela SEMAI, que é a Associação Nacional das Empresas Municipais de Saneamento, e a SANASA, que contou com a presença da doutora Catarina Albuquerque, que é relatora da ONU para o direito à água e ao saneamento. Esse debate foi realizado no auditório Capivari da SANASA, e ele foi o debate se deu em torno da crise hídrica. E a participação de uma representante da Organização das Nações Unidas, que é a doutora Catarina Albuquerque, se deu no sentido de tentar também compreender como é que essa questão da crise hídrica, da gestão dos recursos hídricos vem sendo tratado no mundo e como é que esse problema está afetando a humanidade. Um dado interessante que ela trouxe, que ela apresentou, é que desde 2010, dentro do rol dos direitos humanos que devem ser assegurados a todo cidadão, a todo indivíduo, é o direito à água e ao saneamento. Portanto, qualquer Estado ou em qualquer situação que não garanta esse direito fundamental ao indivíduo, ele pode ser processado por violação dos direitos humanos. Na verdade, é mais um elemento jurídico para garantir ou para buscar que todas as pessoas possam ter acesso à água. O panorama no mundo é terrível também. Cerca de 1,2 bilhão de habitantes do planeta não têm acesso à água potável. E 2,4 bilhões não têm acesso ao saneamento básico. No Brasil, felizmente, esse dado é menor, mas ainda temos em regiões próximas aos grandes centros de pessoas que não têm acesso à água potável e também não têm acesso ao sistema de tratamento de esgoto.
o que corresponde a uma violação a um direito humano do cidadão. Esse dado é importante porque a gente tem que começar a trabalhar também com esse outro componente, né? Olhando que o recurso água, um recurso finito natural, deve ser, obviamente, garantido a todos. A nossa legislação já prevê a prioridade de atendimento em caso de crise hídrica, de estiagem, como a que nós estamos vivendo, primeiro ao abastecimento humano, depois dessedentação animal. Por pouco, Campinas não teve que suspender a captação próximo a Valinhos, por pouco, no dia de hoje. A Sanasa teve que fazer um esforço e solicitar ao DAE que liberasse 1 metro cúbico por segundo a mais para que não houvesse a interrupção do abastecimento da nossa cidade. Mas, se isso acontecer, os primeiros a terem o abastecimento interrompido serão as empresas, as indústrias, a agricultura, e as consequências serão terríveis. Foi feito um sobrevoo hoje no sistema Cantareira, no conjunto de represas que compõem aquele sistema, e no relato dos técnicos, a situação é mais do que preocupante, né? O sistema Cantareira está agonizando. Culpa da natureza, ou nem sei se culpa, mas consequência dessa estiagem, mas certamente culpa ou falha de planejamento e má gestão desses recursos. Campinas tem feito a sua lição de casa, em breve deve vir para a Câmara um projeto de lei que propõe o pagamento de serviços ambientais prestados aos produtores ou proprietários rurais que preservarem as nascentes, né, as matas ciliares. Mas um dado que nós devemos ressaltar aqui é que uma das razões que impediu que Campinas tivesse racionamento de água foi a resposta que a população de Campinas vem dando a esse momento de crise, onde reduziu em mais de 20% o consumo, o que prova que campanhas atingem a população e que os campineiros estão fazendo, a imensa maioria dos campineiros, o uso racional da água, o que tem permitido que todos tenham acesso ainda a esse bem precioso. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Luiz Carlos Rossini. Vereadora Neuza do São João, para informar próximo vereador inscrito. Vereador Tiago Ferrari. Vereador Tiago Ferrari, do PTB. Vossa Excelência tem a tribuna, vereador, por até 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, depois que Vossa Excelência terminar, se o senhor puder. Pois não, vereador Tiago Ferrari. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de abrir mão do meu tempo e pedir tempo de liderança. Perfeito. Então, está cancelado o tempo de Vossa Excelência no pequeno expediente. Vossa Excelência tem até 10 minutos para o tempo de liderança. Vereador Tiago Ferrari. Boa noite a todos, que me traz essa tribuna aqui hoje, até para eu justificar o requerimento que protocolei hoje na casa, como presidente da Comissão de Educação, convocando a secretária. Sabido que foi feito um acordo com a secretária e o governo para que ela viesse prestar esclarecimento com relação à atuação das instituições Comunitas, Falcone e o Instituto Telos, e Centro de Liderança Pública na rede de educação pública do município. E, em decorrência da morte do Eduardo Campos, esse depoimento dela, para vir aqui, era para ser feito no mesmo dia. Nós cancelamos em virtude do ocorrido e, por diversas vezes, tentei reagendar. Eu acho que quando a gente assume um compromisso aqui, nós devemos o dever de dar satisfação. Por isso estou aqui dando satisfação no seguinte sentido, que foi muito dificultoso reagendar essa reunião. Inclusive, Vossas Excelências devem se recordar que até pedi
solicitei ao líder de governo e ao vice-líder de governo que nos ajudassem para que a gente pudesse fazer essa explanação, para que a gente pudesse dirimir qualquer dúvida, para que a gente soubesse realmente o que está acontecendo, não ficar nessa situação nebulosa do que é, o que não é. E, infelizmente, não estava conseguindo agenda. Semana passada, mais uma vez, minha secretária cobrando uma agenda, porque havia deixado reservado 2 horários aqui na Câmara Municipal, no dia 1º e no dia 3 de setembro. Deixei reservado para que se pudesse fazer esta audiência, para que nós pudéssemos ouvi-la, mas a resposta foi de que eu deveria tratar dessa situação com relação ao secretário de Relações Institucionais. Secretário pelo qual eu tenho uma profunda consideração e que todas as tratativas que nós tivemos com ele, inclusive a vinda da secretária, sempre foi muito sério, sempre respeitou, sempre exigiu que fosse cumprido certas situações, e, em decorrência de toda essa dificuldade, e sabendo a nossa responsabilidade de chamar a secretária, de ouvir a secretária, achei por bem protocolar esse requerimento, convocando a secretária, para que ela possa vir aqui esclarecer, para que a gente não fique com algumas dúvidas que foram levantadas. Às vezes, essas questões levantadas são meramente especulativas. Então, é importante que a secretária venha, mostre como funciona, de que forma funciona, e que a gente dê uma resposta, não só para o plenário, não só para os nossos colegas que pleitearam isso, mas para a sociedade. E eu, como presidente da comissão, que assumi a responsabilidade de convidá-la, e não havendo retorno nesse sentido, após quase 15 dias, não me restou outra alternativa a não ser convocá-la. Por isso, gosto da transparência, gosto de deixar claras as coisas, colocar pingo no i, traço no t, para mim é fundamental, por isso subo esta tribuna justamente para deixar claro, para que não haja especulação, para que um fato não seja deturbado, e o único fato que a gente quer é ouvir a secretária, prestar esclarecimento, e como presidente dessa comissão, eu assumi essa responsabilidade e vou até ao fim, até que a gente faça uma audiência e deixe tudo claro e transparente do que está ocorrendo. Então, era isso que eu gostaria. Uma parte, vereador Rafa. Vereador, como já conversei com Vossa Excelência anteriormente, quero assumir o compromisso com Vossa Excelência da não necessidade, inclusive, da convocação, porque a secretária, não só a secretária de Educação, mas o secretário também de Administração, conforme estava marcado na data que, infelizmente, aconteceu aquele trágico acidente com o ex-governador Eduardo Campos, mas por alguns problemas ainda não foi reagendado, mas tem o compromisso de que a secretária e também o secretário de Administração virá na comissão para prestar os esclarecimentos a todos os vereadores. Vereador Rafa. Vereador Tiago, um breve à parte, por favor. Uma parte. Eu gostaria aqui de dialogar com Vossa Excelência e com o líder de governo, o vereador Rafa Zimbaldi, que o tempo para essa questão urge. Eu gostaria apenas de colocar que não faz mais sentido que os secretários não priorizem nas agendas de cada um deles essa questão para que a gente possa realmente ter as respostas que a gente precisa ter. Então, eu faço aqui um apelo para que, o mais rápido possível, os secretários priorizem isso nas suas agendas. Essa semana, vereador Tiago Ferrari, houve uma reunião grande de educadores da rede, e eles estão ansiosos para poder debater com a secretária essa questão. Então, fica aqui esse apelo. Como membro da Comissão de Educação, junto ao vereador Tiago Ferrari, eu quero parabenizá-lo pela convocação. Muito obrigado, vereador Pelotorinho. Gostaria de deixar, então, ressaltar duas coisas. O intuito aqui não é convocar, não é convidar, mas sim ouvi-la. Havendo esse compromisso, vereador Rafa Zimbaldi, até gostaria de sugerir um termo certo. Dia 3
de setembro, 2h30, que já tem um horário aqui vago, se Vossa Excelência se comprometer, como eu convivo com Vossa Excelência há 2 mandatos e sei da sua responsabilidade, que Vossa Excelência nunca fugiu dos seus compromissos, para mim, não não vejo vantagem ela vir convocada ou vir convidada. Vereador, eu não assumirei o compromisso exatamente no dia 3, porque eu não sei quais são os compromissos dos secretários e eu não tenho agenda neste momento, mas Vossa Excelência tem aqui a minha garantia de que hoje, segunda-feira, até quarta-feira, Vossa Excelência terá a data, sob pena de reapresentação, inclusive, do requerimento. Tá, muito obrigado. E gostaria de ressaltar também da fala do vereador Rafael Zimbaldi, viu, vereador? Deixar claro que, desde o primeiro convite, o secretário Silvio Bernardim, ele compareceu no dia, inclusive até pedir desculpas que nós não havíamos conseguido falar com ele, e ele deixou bem claro que, agendada a data pela secretária, qualquer que fosse a data e horário, ele estaria presente. Então, com relação ao secretário de administração, não houve problema, pelo contrário, ele se mostrou acessível, e eu vejo que é nesse sentido. Vereador Pedro Tourinho... Uma parte, por favor. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Cid Ferreira. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu também tenho tido dificuldades muito grandes para que eu traga o secretário aqui. Mas uma coisa eu tenho que deixar bem claro para você. Toda vez que eu vi a necessidade de resolver um problema, eu desço na prefeitura, procuro o secretário, eu exijo que ele me atenda. Nós somos autoridade. Agora, se nós ficarmos aqui esperando que ele venha, o calendário dele, a ordem dele, é difícil. Eu acho que, se a coisa é de uma importância vital, eu tenho encontrado facilidade. E você sabe que a função do secretário é nos atender. E eu não posso aqui me queixar. Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu as procuro e tento... E eles têm resolvido. Então, também parte um pouco... Vereador. Pois não. Parte em tempo também nós o interesse de querer resolver e não trazer só para cá. Vamos resolver os problemas. Vereador Cid Ferreira, respeito Vossa Excelência, só que eu entendo que cada caso é um caso. Geralmente, caso específico, caso operacional, eu vou na secretaria, os secretários me atendem e vou fazer dessa forma porque eu entendo que um secretário, saindo de lá, ele pode estar resolvendo vários assuntos. Então, quando são assuntos mais específicos, vou até os secretários. Agora, certas situações, eles têm que vir aqui na Câmara, como poder que nós temos de fiscalização para que a gente proceda em decorrência das formalidades legais. Então, é importante a gente deixar claro que certas situações, realmente, reforma de escola, de creche, discussão sobre onde vai implantar uma creche, questões sobre implantação de políticas públicas específicas, eu faço questão de conversar com o secretário, debater, sempre fui muito bem atendido. Agora, existem certas situações que eles têm que vir aqui, sim, e Vossa Excelência, como decano desta casa, sabe muito bem da importância e da responsabilidade que nós temos e do dever que eles têm para conosco como poder fiscalizatório, poder legislativo. Obrigado, vereador Tiago Ferrari. Próximo orador inscrito, vereadora Neuza do São João, por favor. Cirilo. Vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, vereador Arthur Orsi, senhores vereadores, vereadora Neuza do São João, na verdade, utilizo a tribuna na noite de hoje, 25 de agosto, para prestar contas do meu mandato nesse mês de agosto. Apresentei 2 projetos de leis nesse mês de agosto, que eu acho que são de fundamental importância para que iniciemos uma discussão e consequente aprovação nessa casa. O primeiro projeto obriga, vereador Cid Ferreira, quero destacar que, com todo o respeito que merece os demais vereadores, tenho procurado não apresentar projetos autorizativos, autorizando o Executivo a fazer algo que, na verdade, não precisa de autorização. Consequentemente, são projetos
obrigatórios, não são projetos facultativos. Um deles obriga as empresas públicas municipais para que forneçam o registro eletrônico das ligações atendidas em seus call centers, feita pelos munícipes. Ou seja, artigo 1º, fica obrigado que as empresas públicas municipais, sem qualquer exceção, tenham registro eletrônico das ligações atendidas feitas pelos munícipes e forneça ao munícipe, forneça ao cidadão que fez a ligação o número de registro, para que ele possa acompanhar a sua reclamação, a sua demanda, para ver ou não solucionado o seu problema, vereador Vermelho, meu companheiro de bancada do PSDB. E um outro projeto que protocolizei no mês de agosto, está andando dentro da casa, dentro da Comissão de Constituição e Legalidade, é o projeto que obriga as agências bancárias e ou postos de serviços bancários para atendimento a idoso e pessoas com mobilidade reduzida, que forneça, que obrigue a implementação de, no mínimo, um guichê com caixa de atendimento para pagamento, saques, verificação de saldos, no andar térreo. Sendo que, na impossibilidade de ter esse guichê no andar térreo, que deverá providenciar elevadores para a locomoção desses usuários. São projetos, vereador, professor Ronaldo, que trata da acessibilidade humana. Vereador Edson Ribeiro, meu companheiro de Câmara Municipal, vereador sempre atento às grandes demandas e às causas do município. Hoje a Campinas vive uma realidade onde os cidadãos têm também suas demandas no que se refere à locomoção, à mobilidade. E o idoso ou aquela pessoa com uma mobilidade reduzida, ela não consegue subir escadas para ser atendido num guichê bancário, como, por exemplo, o Banco do Brasil da Avenida das Saudades. O Banco do Brasil aqui, próximo da Câmara Municipal. Entre outras agências bancárias, evidentemente, com outras siglas, que, na verdade, acabam causando desconforto ao usuário, ao correntista. Eu sei que esse projeto, vereador Jorge Schneider, não vai fazer muito bem a FEBRABAN, mas eu já estou acostumado aqui nessa tribuna a defender projetos dessa natureza. Essa Câmara é madura o suficiente para aprovar projetos dessa natureza e isso tenho expectativa que, na segunda votação, esse projeto sendo levado ao prefeito municipal, ele, com a sensibilidade de um político humano, mas, acima de tudo, que tenha os olhos voltados ao idoso e àquela pessoa com mobilidade reduzida, venha sancionar um projeto dessa natureza. Haja vista que eu já apresentei, já protocolizei, já aprovei e já tive sancionado por prefeitos anteriores projetos dessa natureza. Razão pela qual, nesse mês de agosto, apresentei 2 projetos o que obriga as agências bancárias a ter um guichê no andar térreo, ou obrigando que essa agência tenha um elevador para fornecer ao idoso ou à pessoa com mobilidade reduzida o acesso ao andar superior. E, ao mesmo tempo, obrigando as empresas públicas que se utilizam de call center a fornecer o registro da ligação, permitindo com que o usuário, o munícipe, possa acompanhar a sua demanda. Esses são alguns dos projetos que eu entrei nesse semestre. Mês de setembro, com certeza, apresentarei outros para a população de Campinas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cirilo. Solicito a vereadora Neuza do São João para informar o próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito é o presidente Arthur Orsi. Solicito, então, que o vereador, segundo vice-presidente, vereador Tiago Ferrari, acho que não se encontra aqui. Solicito, então, o vereador Cid Ferreira, Vossa Excelência, que assuma a presidência para eu poder usar a palavra, por favor. Senhor presidente, pela ordem.
Está com a palavra. Presidente, antes da fala do vereador Arthur Orsi, acho que é sempre bom a gente elogiar os projetos que dão certo. Eu tive hoje numa agência bancária e eu quero fazer um elogio ao vereador Sidão Santos pelo projeto de Vossa Excelência, onde tem os biombos nas agências bancárias, que o cliente tem toda a privacidade para ser atendido nas agências bancárias. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por esse projeto, que são projetos iguais a esse. Vereador, não é questão de ordem isso, hein? Mas só para elogio para o vereador pelo trabalho que ele fez, presidente. Tá bom. Obrigado, presidente. Vereador Arthur Orsi está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Eu venho a essa tribuna rapidamente, senhor presidente. Primeiro agradecer à casa sobre a aprovação do nosso projeto de lei, meu e do amigo, colega Carlinhos Camelô, projeto de lei de nossa autoria que introduz na legislação a possibilidade da Sanasa aplicar um desconto proporcional aos consumidores que economizarem na conta de água mensal. Esse projeto, senhor presidente, senhores vereadores, já é uma realidade no estado de São Paulo, na capital e na Grande São Paulo, e recentemente, em maio, o governador, através de lei, ampliou essa possibilidade da Sabesp também fazer essa mesma redução, esse mesmo benefício e estímulo para as cidades que são abastecidas pelo sistema Cantareira. No caso aqui, senhor presidente, senhores vereadores, saiu uma matéria no jornal Correio Popular, de sexta-feira, 2 dias após nós aprovarmos o projeto aqui na casa, dizendo o seguinte: economia na região da Sabesp chegou a 219 milhões de litros. Clientes que reduziram o consumo de água tiveram desconto de 30% na conta. O projeto meu e do vereador Carlinhos Camelô é exatamente igual à lei que hoje está vigorando pro sistema Cantareira. Eu só queria ler um trecho da matéria, senhor presidente, senhores vereadores. Entre os meses de junho e julho de 2014, 110,7 mil clientes de Hortolândia, Itatiba, Jarinu, Montemor, Morungaba e Paulínia diminuíram o consumo de água, o que corresponde a 72% dos clientes. A redução proporcionou economia de 219 milhões de litros de água em 30 dias. Senhor presidente, queria só... Dos clientes que economizaram, 70 mil conseguiram atingir o bônus e tiveram uma redução de 30% no desconto da conta. O bônus foi adotado pela empresa em São Paulo em fevereiro e em maio foi estendido aos 12 municípios do interior, conforme citado aqui. Ou seja, senhor presidente, senhores vereadores, os municípios da nossa região fizeram uma economia de 219 milhões de litros com o programa de incentivo à redução do consumo de água adotado pela Sabesp na nossa região. O projeto de lei de nossa autoria, que está aqui em tramitação e foi aprovado em primeira discussão, é idêntico ao modelo adotado pela Sabesp. Infelizmente, nos chegou a informação de que a Sanasa não teria condições de fazer essa redução em face do alto custo hoje que o tratamento de água proporciona em função da qualidade da água que está muito escassa nos rios. Eu gostaria só de dizer, senhores vereadores, que esse argumento é estranho, porque quanto menor for o consumo de água, menor é a necessidade de insumos para o tratamento de água, porque obviamente vai reduzir o consumo. Então, vai precisar comprar menos cloro, menos flúor, vai gastar menos eletricidade. E eu acho que a Sanasa tem condições de adotar um desconto que não seja o de 30%, e nós podemos até conversar isso
e negociar isso com o líder do governo, da Sanasa oferecer um desconto menor, mas é fundamental que Campinas também possibilite esse estímulo ao consumidor, porque é uma maneira clara, e como tem sido adotado pelo Estado de São Paulo em vários outros municípios, de se reduzir drasticamente o consumo na conta de água. Conforme fala essa matéria, 70% dos consumidores, com o estímulo, reduziram a conta de água. E mais de 50% desses 70% conseguiram atingir a meta dos 30%. Então, senhor presidente, senhores vereadores, queria agradecer a aprovação do nosso projeto em primeira discussão e queria dizer que, apesar da fala do senhor prefeito, dos representantes da administração, esse projeto não vai quebrar a Sanasa, não, muito pelo contrário. Se a Sabesp está estendendo esse projeto, além da capital e Grande São Paulo, para outros municípios, cabe também a nós adotarmos medidas para estimular a diminuição do consumo, não só no período de estiagem que nós estamos vivendo, mas principalmente para se criar a cultura do estímulo à redução do consumo de água. Então, senhor presidente, senhores vereadores, fica aqui o apelo para que nós possamos votar esse projeto em segunda discussão o mais rápido possível e que daí, em conversa com os representantes da administração, por meio do líder de governo, caso não seja possível a redução nos 30%, como a Sabesp faz, que seja dada uma redução um pouco menor, mas que nós possamos aproveitar esse momento para efetuar esse estímulo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Pois não, pela ordem, senhor gostaria, presidente. antes, porém, gostaria que o presidente assumisse o seu devido lugar. E peço antes, quem é o próximo inscrito, por favor? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Cid Ferreira. Você vai falar? Tem a palavra pela ordem, vereador Sidão Não, Santos. ele vai falar. Ele vai falar. Tem a palavra. Pois não, vereador Sidão. Eu queria solicitar o tempo de liderança, mas o vereador fala, depois eu solicito o tempo de liderança. Vereador Cid Ferreira tem a palavra por até 5 minutos, vereador. Pois não, presidente. Eu nunca poderia deixar de dizer que estive sexta-feira no hospital na qual eu tive a felicidade de encontrar com o doutor Murilo, que é o chefe maior da Santa Casa e do Hospital Irmãos Penteado. E lá nós tivemos a felicidade de saber que nós estamos lá hoje atendendo também o SUS, um convênio que ele fez com a Prefeitura Municipal de Campinas. E hoje nós temos lá alguns apartamentos, alguns quartos disponível. Eu, por sinal, eu fiz visita pessoalmente para esse campo. Valeu a pena porque, na conversa com ele e com o prefeito, Jonas, eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós vamos fazer nesses 10 anos. E deve sair agora até, no máximo, janeiro ou fevereiro. Lá mesmo, nós vamos ter o hospital que é de fundamental necessidade na cidade. Nós só temos em Limeiras, que é as pessoas queimadas. Nós não temos isso em Campinas. Agora, quando acontece isso aqui, até chegar em Limeiras, é difícil, não é fácil. E nós vamos ter aqui na cidade. Por isso, eu quero parabenizar tanto o doutor Murilo, quanto o nosso prefeito, Jonas Donizete, que isso é de uma importância vital. Isso é muito importante. Isso vale mais que qualquer outra coisa. São duas coisas fundamentais. Mas eu também, aproveitando os minutinhos que eu estou aqui,
eu, como presidente da Comissão dos Idosos dessa casa, convidaria a todos para que amanhã, às 14 horas, nós vamos ter uma palestra, um debate com a psicóloga Raquel Ribeiro, de uma capacidade a toda a prova. Ela é mestre em psicologia social e diretora do ateliê, cuidando do centro especializado para os idosos. Temas de interesse não só dos idosos, mas principalmente das pessoas que cuidam, senhor presidente, os idosos. Porque é muito fácil você pôr uma pessoa que não tem prática nenhuma para lidar com o idoso ou deficiente. Não tem condição se não houver uma preparação. Existem alguns conceitos que é normal sentir dor na velhice, que o idoso não produz o que os idosos voltam a ser criança. No conceito que precisamos ser ridicularizados. Seria um evento muito importante as pessoas que cuidam de idoso, pessoas que tenham interesse em conhecer aquela matéria que ele faz. Porque cuidar de idoso é muito difícil, não é fácil. Eu acho, particularmente, que é muito mais difícil que cuidar de criança. O idoso, ele, quando vem a dor, a criança sempre tem um remédio, o idoso não. Infelizmente, nós não temos esse cuidado. E é por isso que nós tínhamos essa psicóloga, de uma inteligência rara, ela vai trazer amanhã, às 14 horas, nesta casa, essa palestra, que é de uma importância vital para as pessoas que preparam trabalho para atender os idosos. É muito bom, aqueles vereadores que puderem estar aqui amanhã, é muito bom, senhor presidente. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cid Ferreira. Vereador Luiz Henrique Cirilo, como secretário ad hoc, para informar se tem mais algum vereador inscrito. Senhor presidente, não existe vereador inscrito nesse momento. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a primeira parte da sessão. Suspendo, então, regimentalmente por 15 minutos. Estamos no intervalo da 47ª reunião ordinária e eu converso com o vereador Roberto Alves. Ele que tem um projeto que será votado na noite de hoje, que institui palestras de conscientização ambiental na rede municipal de ensino. Vereador, qual o objetivo das crianças aí poderem discutir a questão do meio ambiente? É antecipar problemas do futuro que a gente passa hoje, não só em Campinas, mas no Brasil também, em questão da água? Com certeza, porque hoje as nossas crianças, eles têm um conhecimento muito grande na área da informática. Qualquer criança hoje fica o dia todo no joguinho de informática, televisão, computador, mas elas não sabem o quanto é importante o conhecimento da natureza. Tem muitas crianças que, se você perguntar para ela o nome de uma planta que serve como um remédio, ela não sabe. Se mostrar para ela um pé de abóbora, ela não sabe, ela não conhece. Por isso que a nossa preocupação é levar as nossas crianças a terem esse conhecimento com a natureza. Não só na parte da mata, mas dos rios, dos peixes, em todo sentido. Essas palestras serão dadas para as crianças com que frequência, vereador? A cada semestre, todo semestre, elas vão ter as professoras treinadas da rede municipal, que tem as professoras, para que elas possam, então, capacitar e treinar essas crianças, para que, então, elas possam ter todo o entendimento da natureza. Vai acontecer uma parceria aí da Secretaria de Educação e da Secretaria de Meio Ambiente para favorecer também o auxílio na elaboração dessas palestras, vereador? Com certeza, tem que haver aí a união das duas secretarias para que, então, seja um trabalho amplo, para que toda criança da rede de ensino municipal possa ter essa educação. Quem sabe assim a gente consegue evitar os problemas que o país passa hoje num futuro o mais próximo possível, né, vereador? Com certeza, nós vamos capacitar as nossas crianças agora, como se diz, vamos plantar essa semente agora para colher no futuro. Obrigado, vereador. Nada, um abraço.
Esse projeto preventivo do vereador Roberto Alves passa hoje na Câmara Municipal de Campinas por primeira votação. Segue ainda para uma segunda votação antes da sanção do prefeito. E eu converso agora com o vereador Cid Ferreira, ele que é presidente da Comissão do Idoso na Câmara Municipal de Campinas e que amanhã realiza às 14 horas ao vivo um encontro para discutir a qualidade de vida do idoso. Vereador, o que hoje precisa o idoso para ter qualidade de vida? Veja bem, eu acabo de dizer agora mesmo que a responsabilidade de lidar com o idoso tem que ter uma especialização. E, infelizmente, muitas vezes, o idoso é entregue para pessoas que não têm condições, capacidade de administrar o tratamento do idoso. Porque é muito mais difícil cuidar de um idoso do que de uma criança. Porque, infelizmente, as dores do idoso é uma coisa cansativa, demorada, né? E de muito remédio, muita atenção. Se nós não tivermos um grupo especificamente profissionais que saibam fazer isso, é difícil a gente continuar esse trabalho. Pois não. Mesmo porque, né, vereador, hoje em dia as famílias também estão deixando de lado esse cuidado com o idoso. Muitas delas estão terceirizando esse atendimento, né? O idoso chega numa faixa que começa a ter muito problema de saúde e a família não quer mais saber, né, vereador? Muita família aí está dispensando o idoso para lares, para centros que cuidam de idosos, então é preciso de um preparo da sociedade para lidar com isso, né? Sem dúvida, você colocou muito bem. Infelizmente, é uma verdade que o Brasil, nós estamos crescendo, o idoso está crescendo. Nós morrimos de primeiro 40, 50 anos, ou é 70, 80, 100 anos. Infelizmente, nós não estávamos preparados para atender essa população. E é lamentável que isso aconteça, às vezes, com entes queridos da gente, o pai, mãe, vô, tia. Nós temos que preparar um grupo e estabilizar profissionalmente, dar um nome às pessoas que se preparem para isso. Essa psicóloga que vem amanhã aqui é de uma inteligência muito forte e ela tem um conhecimento muito bom. E é por isso que nesse momento eu aproveito para convidar a todos, às 14 horas, amanhã aqui nessa casa, nesse mesmo auditório que nós estamos aqui, amanhã às 14 horas nós estaremos recebendo ela e ouvindo, porque é de uma importância vital o conhecimento geral. Porque infelizmente eu tenho ido nessas casas de idosos, não é casa de idosos, ali é pocilga. Infelizmente não tem qualidade de vida, não tem qualidade. Eles estão ali parecendo que estão ali encostando, esperando a morte. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele saia, que ele converse, que ele possa andar. Tem tanta coisa que pode ser feita para o idoso, porque na verdade, quando você fica numa cama parado, daqui a pouco começa a atrofiar, aí você vai morrer mesmo. Mas se você tiver um preparo, uma ajuda, uma pessoa competente, não precisa ser toda a casa, mas que tenha uma mestra, que conheça a matéria, ela desenvolve todo o trabalho. E é isso que é a nossa preocupação muito grande para com os idosos. Ótimo, então depois que acontecer a reunião, o senhor volta então para contar para a gente como foi essa discussão. Sem dúvida, é um prazer você poder divulgar aquilo que é de uma importância vital para o idoso. O idoso precisa dessa atenção. Infelizmente, nós não temos, às vezes, não é na rua não, dentro da própria casa da gente. Nós queremos resolver isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Lembrando mais uma vez, então, que a reunião do vereador Cid Ferreira acontece amanhã, às 14 horas, aqui no plenário, ao vivo. Eu converso agora com o vereador Thiago Ferrari. Ele que hoje já subiu na tribuna para falar a respeito de um requerimento de convocação da Secretaria de Educação para prestar esclarecimentos de um convênio feito há um tempo atrás. Vereador, antes da gente começar, o vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo, foi até o microfone de aparte, garantiu a vinda da secretária. O que isso muda daqui para frente? Olha, o importante, o intuito é trazer a secretária aqui para prestar esclarecimento. Para mim não importa se ela vem convidada, se ela vem convocada, se ela vem por vontade própria. O importante é que tem um debate aqui que foi aberto, há algumas dúvidas que existem em alguns convênios e que a gente quer esclarecer. Às vezes são meramente especulativos, são políticos, estão politizando, ou às vezes são situações que realmente têm uma interferência, uma ingerência dentro da administração pública que a gente precisa saber, é nosso dever fiscalizatório. E dentro dos instrumentos que eu, como vereador, tenho, como presidente da Comissão de Educação, eu usei do artifício de que, não havendo uma data, não havendo uma perspectiva dela vir, eu utilizei o instrumento de convocatório, porque o que a gente quer
é esclarecer. Nós não queremos criar polêmica, nós não queremos politizar, mas apenas esclarecer. Então foi nessa função que entramos com esse requerimento e também como vamos fazer a retirada, já que o líder de governo, o vereador Rafa Zimbaldi, uma pessoa que eu prezo e confio muito, se comprometeu em trazê-la. Então, até se nós formos ver pela questão pragmática, um requerimento de convocação dá um prazo de até 30 dias para a secretária vir até aqui. E, havendo esse compromisso do vereador Rafael Zimbaldi de até a semana que vem, mais tardar na outra, ela está vindo aqui, para a gente já ganha tempo. Então é importante ela estar aqui, prestar esclarecimentos, ver se tem dentro desses convênios firmados, se tem ingerência dentro das questões administrativas, pedagógicas ou apenas um aprimoramento na gestão dentro da Secretaria de Saúde. Mas é importante a gente resolver e tirar essas dúvidas. Obrigada, vereador. Muito obrigado. Lembrando que a convocação do vereador Thiago Ferrari tinha sido para a Secretaria de Educação prestar esclarecimentos no dia da morte do ex-candidato à presidência Eduardo Campos. Esse foi o motivo da Secretaria de Educação não ter vindo e esse, então, o motivo também do vereador convocar a Secretaria a voltar. Eu converso agora com o vereador Tico Costa, ele que tem um projeto na noite de hoje que cria o Dia Municipal de Lazer para a pessoa com deficiência. Vereador, esse é o começo de uma tentativa de que as pessoas com deficiência tenham total direito ao lazer, independente de um dia específico para isso? Exatamente. Acho que o dia vem nesse sentido, para ser comemorado já com o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, para a gente promover nesse dia debates e fóruns a fim de que a gente garanta esse direito que já na Convenção dos Direitos Humanos, no direito da pessoa com deficiência das Nações Unidas, no artigo 30 já prevê que as pessoas com deficiências têm direitos iguais às pessoas consideradas normais. Então o que a gente quer com esse dia é poder promover o debate e a acessibilidade para essas pessoas na cultura, no esporte e no lazer. Hoje a cidade está preparada, vereador, para abrigar as pessoas com deficiência? Ou se não, como que vai ser a preparação para esse dia específico? Olha, preparado eu digo que nunca está, porque essa preparação não vem de tempo, né? Então a gente tem que lutar junto com os serviços públicos para que essa acessibilidade cada vez mais seja possível, tanto nas questões das calçadas e também, como eu disse, para que essas pessoas possam ser inclusas no esporte, no lazer, na cultura. Agora falando de esporte, amanhã o senhor realiza uma reunião aqui na Câmara Municipal de Campinas às 19 horas para discutir a questão da violência nos estádios, dos estádios de futebol com os árbitros. É isso mesmo, vereador? Qual que é a grande discussão, apesar do tema ser a violência ser o tema central aí dessa reunião? Na verdade, a violência que acontece nos campeonatos de várzea que nós temos em Campinas e em toda a região metropolitana. Os trios de arbitragem têm sofrido várias agressões, muitas vezes por parte da torcida ou às vezes por parte até dos próprios dirigentes dos clubes, dos jogos que eles apitam. Então resolvemos trazer esse debate para a Câmara, convidamos aí todos os árbitros de Campinas e região, também todos os clubes aqui de Campinas, para que a gente possa fazer esse debate e que seja aí um start de uma campanha que possa ser exemplo aí para o país. A ideia é, depois dessa discussão, criar alguma diretriz em cima disso, um projeto de lei, uma campanha, alguma informação que possa ir até a população para evitar essa violência, é isso? Exatamente. Quem sabe desse próprio debate já não sai aí alguma ideia de projeto de lei. Mas alertar os poderes, a polícia, a guarda municipal, para que olhe com mais propriedade para esse assunto, que tem sido um assunto que a gente fala sempre, sem árbitro não tem jogo. E então a gente tem que tratar dessa violência contra a arbitragem de uma forma especial. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, boa noite a todos. Lembrando mais uma vez que a reunião que será presidida pelo vereador Tico Costa e que vai discutir a violência contra a arbitragem acontece amanhã aqui no plenário da Câmara às 19 horas. Eu converso agora com o vereador Carmo Luiz, ele que tem um projeto na noite de hoje que discute a questão do peso do material escolar para crianças da pré-escola e do ensino fundamental. Vereador, é um risco para as crianças o excesso de material que as próprias escolas cobram que eles carreguem diariamente? Boa noite a todos. É um risco, já uma preocupação muito grande por parte de muitos ortopedistas nesse sentido. Nós recolhemos uma série de informações de ortopedistas e inclusive existe aí algumas dúvidas, 10, 15,
mas nós concluímos que de 10% para crianças menores de 10 anos e a partir de 15% para crianças maiores de 10 anos. É uma ideia que o propósito dela é fazer com que não haja nenhum tipo de lesão na coluna da criança, no crescimento, a forma como a criança carrega, porque normalmente a criança também carrega sempre torta, senta torta. E junto com isso, nós colocamos no projeto também que a escola tem obrigação também de absorver, tanto organizar quanto absorver o que for excesso de peso. Na semana passada, nesta semana que passou, também foi colocado um projeto na Câmara dos Deputados que apresenta o mesmo projeto lá em cima, o mesmo projeto que nós colocamos aqui. Então é uma preocupação nacional e nós acreditamos que todos os vereadores se unirão nesse sentido e tenho certeza que nós traremos aí uma lei que seja de benefício para essas crianças que estão crescendo. A lei, então, vai contar com o apoio e o amparo da própria escola e dos professores em fazer uma tentativa de resumir ou reduzir o máximo possível essa quantidade de materiais para favorecer as crianças, é isso? Porque a criança ela tem que levar uma quantidade de material para a escola, para casa, para estudar, para ler. Então, o nosso objetivo, na verdade, é que haja duas situações. A primeira, a criança não tenha que carregar todo o material e, ao não carregar todo o material, a escola absorva, através de uma organização, de planejamento da própria instituição escolar, para que a criança não seja obrigada a levar e voltar material que ela não tenha necessidade de carregar. Vai existir, então, após a aprovação dessa lei, um diálogo com a Secretaria da Educação para prever, então, que as escolas possam se reorganizar? Nós acreditamos nisso. Nós compreendemos que a lei municipal, no âmbito municipal, é bem mais simples de trabalhar, mas nós gostaríamos que essa visão de Campinas fosse estendida para todas as cidades e estados do nosso país, no sentido de que a gente possa educar tanto as escolas quanto as crianças e os pais. Fica a dica para os pais também, né, vereador, que observem a rotina dos seus filhos e não permitam que eles carreguem material excessivo, né? Nós acreditamos que com essa ideia e esse debate aparecendo na mídia, tudo acontecendo, a gente possa de verdade eliminar mais esse problema, porque na verdade é uma questão realmente de organização e de educação. Obrigada, vereador. Obrigado você, Rafa. Boa noite a todos. Lembramos que além dos projetos que nós conversamos com os vereadores no intervalo regimental, dentro de instantes os parlamentares voltam para analisar e votar no total de 9 projetos. E entre eles destacamos o Refis, que é o programa do Executivo para aquele campineiro que está em dívidas com seus impostos na prefeitura, terá a chance de refinanciar com até 90% de desconto. Você fica então com a votação dos projetos, relembrando que a sessão de hoje você pode assistir amanhã, se necessário, e toda a programação da TV Câmara através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Até já!